Olá, abençoados de Deus, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal, através do YouTube. Graça e paz a todos. Bem-vindo mais uma reunião da Igreja de Cristo Sem Parede. Passando aqui novamente para que nós darmos continuidade aqui às Escrituras. E no último vídeo nós paramos aqui em João 1 e lemos até o 14 e vamos dar procedimento à leitura da Escritura com a mente de Cristo, levando ao teu entendimento, explicando, porque na verdade, quando nós estávamos no sistema religioso, nós denominada igrejas evangélicas, nós lia isso daqui direto, mas que na verdade ninguém entendia nada. E hoje, com a mente iluminada, nós sabemos que a Escritura não é a mesma coisa que de Evangelho, e que as Escrituras foram escritas somente para os judeus, e que nós, os gentios, não fomos incluídos no Antigo Testamento, nas Escrituras. Então, olha, vamos dar prosseguimento aqui, sem muitas delongas. Vou ler aqui uns 15 minutos, porque após isso aqui eu vou gravar outro vídeo. Então, olha, o testemunho de João Batista. João 1,15. João testemunha a respeito dele e exclama: dele está se referindo a Jesus de Nazaré, e que ele, João Batista, como vocês já sabem, ele veio endireitar o caminho do Senhor. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, você está vendo aqui que está bem claro que a lei de Moisés foi estabelecida por ele, e que Jesus de Nazaré, também conhecido como filho do homem, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. E é exatamente isso que os doutores teólogos fazem uma confusão e não entendem. Eles dizem, mas Jesus não veio abrogar a lei. Não veio, ele não veio abrogar. Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas. O que está acontecendo? O chamado teólogo, o chamado pastor, os enganadores que estão aí fora, eles passam para as pessoas que o Deus de Israel, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado é a mesma coisa. E que se você entender isso espiritual, é a mesma coisa. Por isso que não existe trindade. São manifestações que os doutores não conseguem entender de jeito nenhum isso. Ele, além de dizer que é trindade, ele não sabe o que é manifestação, ele não sabe o que é lei, não sabe o que é graça, e faz a farofa inteira. Então, ele disse, mas Jesus não veio abrogar.
E ele não veio me rogar, doutor. Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, era uma manifestação de Deus. E quem foi que abrogou a lei? Quem foi que cancelou? Foi o ressuscitado. Romanos 10:4. Que não é mais o de Nazaré. Que você não consegue ver. O Jesus de Nazaré, ele entregou o reino a Deus. E Deus passou a ser um só em todos os eleitos. Que está lá em Hebreus, que você não consegue entender. Então, meu amado, olha, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18, ninguém jamais viu a Deus. O pastor disse que falou com Deus. O pastor disse que foi elevado ao céu. Esse mentiroso. E tem outras irmãs aí que diz que foi levado lá no inferno, que viu não sei o quê. E por que tu não ficou lá, infeliz? Com essa tua mentira. Tudo isso aí é carne. Não tem nada a ver com Deus. Esse negócio que Deus me falou, que Deus me disse. Tudo isso aí é macumbogélio. Não tem nada a ver com Deus. Então, nós da graça, né? Nós cremos no que está escrito. Nós entendemos, nós temos a mente de Cristo. Nós entendemos tudo. Nós sabemos que a obra de Deus foi feita em 7 dias. Aqui não tem esse negócio de fazer a obra de papai. Não existe a obra de papai para ninguém fazer. Quem fez foi ele. E o que nós pregamos aqui e o que nós falamos aqui foi a manifestação de Deus. Então, abençoado, olha, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. 19, João Batista repete o seu testemunho. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus... Isso aqui, né, como eu já falei para vocês, isso daqui só foi para os judeus. Essa manifestação aqui, Jesus de Nazaré disse que os seus discípulos, os 12, não era para se meter com o gentio. E depois tem a passagem lá da mulher cananeia, lá em Mateus também, que ele disse que não veio para eles, para o gentio. Veio somente para Israel. E vocês insistem em querer passar o engano para as pessoas. A gente tentando esclarecer aqui, explicando, botando cada qual no seu lugar, que hoje não existe mais. Depois do ano 70, depois da escatologia consumada, depois de tudo determinado, tudo feito, não existe mais povos, existe a Israel celestial, que é a igreja de Cristo, que somos nós, que não é parede, que são vidas compradas com seu sangue na cruz, que são os espíritos revestidos de carne. Entendeu, abençoado? Então, João 1,19, este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? 20, ele, João Batista, confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. 21, então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? 23, então ele, João Batista, respondeu: eu sou a voz
que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João Batista, ele foi enviado por Deus, ele veio antes de Jesus de Nazaré para endireitar o caminho dele, do Senhor. E que, com relação a essas perguntas das quais ele fez, João Batista, ele não estava para revelar quem ele era. Que, na verdade, João Batista é Elias. Elias é João Batista e João Batista é Elias. Então, ele diz aqui, olha, então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Fariseus, né? É a mesma coisa desses cães que estão aí fora, que eles querem pegar a verdade de Deus e querem transformar em mentira e querem dizer que tudo do que está aqui no Antigo Testamento, nada se cumpriu e que é tudo mentira. Quando Jesus de Nazaré disse em Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração, do qual incluía a vinda dele, do qual incluía a queda do templo, do qual incluía a vinda do filho da iniquidade, o filho da perdição, e que viria a justiça eterna e o juízo. Ele disse que tudo é mentira e quer botar tudo para o futuro. E quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Os doutores. Os doutores, aí eles te chamam de preterista, porque diz que o que nós pregamos é uma doutrina nossa. Você lendo a Bíblia e falando. Não, cãozinho. É porque aqui nós temos a mente de Cristo. Nós temos o entendimento do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não é por macumba, não é por óleo, não é por esses cães que estão aí fora. Essa é a diferença. Então, olha, ele disse aqui, ora, os que haviam sido enviado para onde? Para falar com João Batista, para fazer essas perguntas, eram de entre os fariseus, hipócrita. 25, e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26, respondeu-lhe João Batista, presta atenção no entendimento do verdadeiramente de Cristo com o entendimento dos mentirosos que estão aí fora, com os doutores. Olha o que João Batista falou com relação ao batismo que esses cães aí continuam fazendo, que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, que não é parede, está batizada no Espírito Santo. E se o evangélico, se ele tivesse a mente de Cristo, se ele tivesse olhos iluminados, se ele não tivesse com o véu da macumba chamada religião, eles não aceitavam ser batizado com água. Por quê? Porque está pegando a verdade de Deus e transformando em mentira. Entendeu, meu amado? Então, respondeu-lhe João Batista, eu batizo com água, eu, João Batista, batizo com água, não é vocês. Não tem nada a ver com vocês, seus cães. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Não conheceis por quê? Porque é joio, porque é filho da perdição. E não vai conhecer nunca, meu amado. Não vai conhecer nunca. Esses cães que estão aí fora, eles não vão ter entendimento nunca. Porque Deus não quer, meu amado. Porque Deus não quer.
27. O qual vem após mim, falando de Jesus, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. 28. Estas coisas se passaram em Betânia. Betânia aqui deve ser uma cidade lá de Israel, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João Batista disse aqui, olha, eu batizo com água. É um batismo transitório, que eu não vou explicar para vocês, ele lá, porque vocês não vão entender nada. E que esse batismo de João Batista se dizia a respeito do Cordeiro. O Cordeiro que se diz lá em Levítico que tinha que ser banhado até as entranhas. E quem era o Cordeiro? Jesus de Nazaré. Então, ele pegou o Cordeiro e mergulhou nas águas. Para se cumprir para se cumprir a palavra, para se cumprir o que dizia lá em Levítico, na lei de Moisés. Então, olha, 16 minutos, vou ler até o 31, tá? João Batista torna a repetir o seu testemunho. 29. João 1, 29. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse, olha, presta atenção nisso aqui também, que isso aqui é outro engano da religião, do qual eles mantêm o véu de Moisés para que vocês não entendam o evangelho, para que vocês não se libertem. Ele diz aqui, olha, João Batista, no dia seguinte viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse. Então João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você dizer que é pecador hoje, depois de toda a escatologia consumada, você dizer que é pecador, você dizer que isso daqui é mentira, e dizer que Deus, ele não tirou o pecado do mundo. E Lira, qual era o pecado do mundo? Mais uma vez, eu já expliquei para vocês que esse teu cão não vai explicar nunca, meu amado. Procura ler a Bíblia. Porque o único intuito desses feiticeiros, chamado pastor, que estão aí fora, é só te roubar, te assaltar, te manter escravo dessas arapucas chamadas igreja. Eles não vão te esclarecer isso aqui. Mesmo porque ele nem lê isso aqui. Ele não lê. Porque ele não lê, porque de repente alguém no meio da multidão lá pode dizer, mas pastor, ele não está dizendo aqui que Deus, ele era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo? E ele não tirou, não? Ele é mentiroso? Deus é mentiroso? Para os evangélicos ele é mentiroso, porque o cara diz que é um condenado, um desgraçado, um verme de Jacó. Por quê? Porque não é guiado pelo Espírito Santo. É guiado pelo ladrão. É guiado pelo feiticeiro. É guiado pelo mentiroso, um enganador. Então, meu amado, aqui no 30, João 29 e 30, ele diz, continua falando de Jesus, João Batista. Este é a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. 31, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que, olha, ele, Jesus, ele fosse manifestado a Israel. Como é que um estudante de teologia desse, ele quer discutir com você, né? Aqui, isso daqui não precisa de faculdade, coisa nenhuma. Precisa só da mente de Cristo, do entendimento do Espírito Santo. Precisa só de ser guiado por ele. Que ele disse que se eu não vou, o Consolador não vem. E quem era o Consolador? O Espírito Santo, que nos guiaria em todas as coisas, em toda a verdade. E hoje nós entendemos a verdade.
Meu amado, é João 1,30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Agora, olha aqui o entendimento de João 1,31, do qual eu estou pregando para vocês, já tem mais de 300 vídeos. Como o cãozinho diz aí que eu falo sempre a mesma coisa. Falar a mesma coisa para quê? Para ver se vocês conseguem entender. Para vocês entenderem, né? Que lá em Malaquias 1:1 diz sentença pronunciada contra o Senhor, contra Israel. Então, a sentença do dízimo sempre foi para Israel. E vocês são assaltados de graça por esse ladrão. Eles aplicam Malaquias em vocês, mas ele não lê Malaquias 1:1. Sentença pronunciada, repetindo de novo. Que esse cão, ele não quer que você repita para vocês esquecerem. Mas eu não vou deixar vocês esquecerem. É Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. O dízimo sempre foi da lei, sempre foi alimento, e era só para uma tribo que não tinha herança, a tribo de Levi, que cuidava do santuário de Deus. E não era dinheiro, era alimento. Era alimento. E esse devorador que esse teu cão inventou, que é o diabo, esse teu ladrão, esse teu feiticeiro, esse teu desgraçado, esse devorador é uma espécie de gafanhoto. Tá lá em Joel 1:4. Meu amado. Então, meu amado, tá aqui mais uma prova que isso aqui é só para Israel. Todo o antigo pacto, toda a antiga aliança, todo o primeiro testamento. Que esse cão aplique em vocês. É João 1:31. João Batista dando testemunho. Eu mesmo não conhecia. Jesus de Nazaré, falando de Jesus de Nazaré. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, fosse manifestado a Israel. Não é Brasil, infeliz. Vim, por isso, batizando com água. Então, por que ele veio batizando com água? Para o manifesto, para o manifesto de Jesus de Nazaré só para Israel. Só por isso. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Não tem nada a ver com os eleitos. Esse cão te engana. Acorda. Acorda. Então, meu amado, vou parando por aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade aqui no 32, o batismo de João Batista. Pedindo que você se inscreva aí no canal, compartilha, dá o like, para que outras pessoas venham a ter o entendimento dessa palavra. Se inscreve no canal, vai lá no sininho para que você receba sempre as notificações posteriores e não crê só no que eu falo. Abre a Bíblia e confere. Entendeu, meu amado? Graça e paz.